Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um Café e Paz. Sou o pastor Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz. Esse é o mês de novembro e queremos compartilhar com você, no episódio 35º, uma palavra nesta manhã que direcione o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida diária. Eu já tenho falado que a palavra de Deus não é uma palavra que vai trazer para você um amuleto como sorte, mas um direcionamento de Deus. Por isso a palavra mesmo diz que quando nós seguimos os projetos e os planos de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E nessa manhã abençoada, a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim, sobre você, e o amor dele também sobre nós, por isso não somos consumidos. Tomando o nosso cafezinho aqui, vamos orar e juntos começar a nossa semana. Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa semana que se inicia. Ó Deus, queremos segui-la e iniciá-la na tua presença, pedindo ao Senhor que nos direcione para a glória do teu nome. Ó Deus, consagramos nossa vida, nossa semana, nossa manhã ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A palavra que eu quero compartilhar com você tem a ver com a paternidade de Deus, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em entender essa questão da paternidade, uma vez que muitos de nós tivemos ou não tivemos, né, uma paternidade terrena muito abençoadora, até porque os nossos pais eles vão repetindo ciclos que lhes vieram também como herança, né? E a gente acaba fazendo isso, perpetuando. Mas eu quero te encorajar a pensarmos juntos de que o Senhor é o Pai Celestial, né? E nesse 35º episódio do Café e Paz, quero ler um texto com você e começar pensando nessa manhã de que você não é um bastardo, eu não sou um bastardo, nós temos Pai e o nosso Pai é celestial. A Bíblia diz assim: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Deus habita em nós, e o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos é exatamente que a chegada e esse momento especial do batismo do Espírito Santo nos outorga uma nova posição de bastardos para filhos de Deus, né? E por isso, em estando neste Espírito e guiado por ele, Paulo diz que nós não somos escravos, não temos um espírito de escravidão, mas nós temos um espírito de temor a Deus, em que conclamamos a ele como um pai e somos os seus filhos, não é? Porque a diferença do bastardo é que ele não tem direcionamento paterno, sabe? E é bem interessante entendermos isso, porque uma criança criada sem o papai, ela tem muitos problemas na sua história, né? E eu quero pensar com você nisso também. Uma vez que as famílias hoje são muitas vezes desprovidas dessa figura paterna, né? Muitas meninas têm um comportamento, os meninos têm um comportamento diferenciado por conta dessa fragilidade, dessa ausência, né? Então vamos entender isso. Gálatas capítulo 4, Paulo também escreve do verso 1 ao verso 6. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada pelo seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho. E por meio deste, ou dele, clamamos Abba, Pai. Ouvimos falar sobre essa questão da orfandade, né? E da bastardia, que são as lacunas que acontecem na vida das pessoas também, e os seus significados e origem, né? E
todo o sistema de bastardia, todo o sistema de orfandade está ligado ao inferno, às trevas, porque o inimigo não quer que o ser humano entenda que Deus é Pai Celestial. Porque a grande sacada e a grande pegada do inferno foi tirar do homem a sua filiação de Deus, né? Quando nesta manhã a gente toma o nosso café, já podemos agradecer ao Senhor porque a sua paternidade nos deu uma noite abençoada de paz e nos dá a oportunidade de viver essa semana na presença do Senhor, já pelos seus próprios cuidados, não é assim? Então eu quero pensar isso com você, né? E quais são as implicações que um menino vive quando ele não tem pai? Veja como é isso relevante. Sempre crendo e sabendo que nós temos o Pai Celestial. Mas quando o menino não tem o direcionamento e a presença do pai, sabe quais são as coisas que acontecem? A primeira delas é que ele não sabe tomar decisões na vida a longo prazo. É sempre um garoto muito inseguro, a menina muito insegura, né? As meninas são fragilizadas emocionalmente porque a figura paterna não se perpetuou na vida dela, não se completou, né? Então fica um buraco, né? Para você ter ideia, os jovens que são presos, que ficam nas cadeias presos por crimes que cometeram, no geral, eles foram criados sem a autoridade do pai. Por isso, 99% deles desafiam sempre as autoridades, né? Todo garoto que desafia muito as autoridades é porque ele não teve, dentro da sua própria casa, um sistema de lei que normalmente a figura da mãe é a figura de proteção, mas a figura do pai é a figura da lei, né? É a figura do limite. Quando um casal se separa, que uma criança é criada só com a mãe, ele sabe que ele é amado por aquela mãe, mas há uma revolta no coração dele porque ele não tem o limite da lei, que é o pai. E muitas vezes esse pai se separou e casou de novo e agora ele tem que cuidar da outra família. E esse menino fica meio solto. Essa menina fica meio solta nesse projeto, né? Que é uma família meio totalmente disfuncional. Então, pensar com você nessa semana é importante porque nós vamos aprender coisas ricas aqui e eu quero encorajar você nesse primeiro dia. Se você é pai, primeiro, você precisa se mostrar presente na vida dos seus filhos com palavras de encorajamento, com palavras de lei, dizer não pode, mas também dizer eu te amo, dizer não vai fazer, mas também dizer eu estou junto com você para os seus projetos de vida, sabe? Colocar esse equilíbrio, porque toda criança precisa desse equilíbrio, né? Eu tenho um netinho que tem quase 2 aninhos, né? E ele faz o tempo todo o teste dos pais, e se os pais não souberem lidar com isso, ele acha que está no domínio, né? E ele vai se expor a muitos perigos, tá? Então eu quero dizer para você a primeira coisa dessa primeira semana, ou dessa semana de novembro, é que Deus é Pai, primeiro, e você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, você tem um limite, e o limite da sua operação é a vontade de Deus, tá bom? A vontade do Pai, ela é boa, agradável e perfeita, e nós precisamos ter esse referencial, senão nós nos perdemos em nossos propósitos. Que Deus te abençoe nesse dia, que possamos avançar e ter no Senhor o entendimento. Ore a Deus e diga: Senhor, eu sou seu filho e eu sei que o Senhor me ama, eu sou sua filha, eu sei que o Senhor me ama. Vai na minha frente, me toma pelas mãos como um pai protetor, porque eu preciso que o Senhor me guie nessa semana, né? Faça essa oração e vamos começar a nossa semana tutelada pela presença do Pai Celestial, o nosso Deus eterno. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa família. Toma, ó Deus, esse homem, essa mulher que está recebendo essa palavra, que até aqui nunca se sentiu amparada pelo Senhor, mas que hoje caia por terra na vida dele, na vida dela, a mentira do inferno, que foi um acaso, ela nasceu por um acaso. Não, ela tem pai, né? E o Senhor é o Pai Celeste dele e dela, e o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor nos guiará
desta semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, somos Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix e aconteceu o nosso 35º episódio. Fiquem na paz do Senhor. Entre nas nossas redes sociais, assista os nossos cultos e deixe o seu like lá, tá bom? IB Paz Campos é o nosso Instagram. Deus abençoe e fique com Deus.